Legal. Potter, você fez uma série, dentre as séries que você fez, uma chamada Bolsonaro e Agora. Né? Como o Potter Entrevista começou dentro desse ambiente de debate entre o Haddad e o Bolsonaro foi eleito, deixa eu te fazer a mesma pergunta, agora com um pouco mais de facilidade, já que a gente já está em 2 anos aí do governo Bolsonaro. E agora? Onde é que o Luciano Potter se coloca dentro desse grande ambiente de debates ideológicos que entram na mídia, mas também de um cidadão, pai de 2 filhos, tentando seguir a vida dentro de um governo tão polêmico quanto o governo Bolsonaro? Bom, eu falei em preguiça para a resposta passada, eu acho que entra um pouco assim, né? Tem preguiça do Bolsonaro? Eu tenho preguiça dele falando, cara. Eu tenho muita preguiça do Bolsonaro falando. Como ele também é preguiçoso expondo as ideias, sabe? Uhum. Como ele complica situações que não precisa complicar, né? Então eu tenho um pouco de preguiça, né, dele falando assim. Vejo que tem algumas áreas que trabalham, que tem alguns ministros interessantes, né? Mas como ele faz questão de estar respondendo para alguém, tá querendo calar a boca de alguém, tá querendo brigar, isso faz muito mal para a vida, não só para o país, sabe? O clima é muito ruim assim, cara. Mas Potter, o PT fazia a mesma coisa, afastou um monte de gente das discussões. Eu assim, sim, mas era diferente, sabe? E eu não tô defendendo aqui o Partido dos Trabalhadores, né? Eu acho péssimo quando alguém elimina o outro lado, não respeita o outro lado. E o PT cansava pela gabardia, né? Pela petulância, né? Pelo preconceito, que é um preconceito diferente, sabe? O Bolsonaro cansa muito por essa ignorância, por esse gostar do embate, sabe? De achar que só cresce em cima de alguém. Isso me cansa pra cacete. E o Brasil não consegue fazer reformas, né, cara? O PT não conseguiu fazer reformas, o Bolsonaro não consegue fazer reforma, tá tudo bem. Tem uma pandemia no segundo ano dele, onde todo mundo quebra, onde todo mundo vive situações, mas a gente poderia passar muito mais em paz com um Bolsonaro mais ouvinte, mais sereno, né? Ele piora tudo, abraça causas que não estão completamente resolvidas de medicamento, sabe? Isso dá um cansaço muito grande, sabe? Eu tô cansado com isso. Tô cansado mesmo, assim, sabe? Eu acho que ouvir o Bolsonaro seria muito mais legal se ele parasse de falar. Né? Parasse de falar, não fala mais, sabe? Ou define um dia para falar, e aí fala pra imprensa profissional, entende? Com mais tranquilidade, acho que todo mundo ganharia com isso. E obviamente, que a imprensa cai em todas as iscas que ele joga. Todas as iscas. Porque algumas coisas são pensadas, né, Iago? Né? Todas as iscas são. A imprensa cai em tudo. Qualquer fala dele, sabe? Já reverbera umas bobagens que não precisa reverberar, sabe? Aí, cara, mas Potter é muito importante. Ele é o presidente da República, eu sei, cara. Mas é muita informação, é muita discussão em cima do que ele fala. Entende? Então a gente vê pouco trabalho, a gente não vê o trabalho quando ele realmente está acontecendo. Obviamente que tem ideologia em alguns cantos do governo, né, cara? Muito clara, que é uma ideologia boba, né? Tipo assim, cara, vamos lá, China. A China é uma ditadura, cara. Quem é que tem dúvida que a China é uma ditadura? Só que o comércio brasileiro e milhões de trabalhadores brasileiros dependem da China. De uma unilateralidade. Eu não consigo falar. Né, de que esse processo unilateral funcione, sabe? Aí tá lá o ministério, sabe, o embaixador, não embaixador, desculpa, como é que é o nome dele? O Ernesto, né, Araújo, ele é um chanceler, sei lá, não sei exatamente qual é o cargo dele, mas assim, tá lá brigando, aí vem o Eduardo Bolsonaro, vai lá e copa, mas, cara, tudo tão adolescente, sabe? Putz, cara, isso me dá um cansaço muito grande, Iago. É muito louco que a gente tá num ambiente muito logocrata, assim. Existe um domínio da opinião, da palavra. A política importa menos do que a opinião que é dada. A impressão que dá é essa. Né? É coisa de louco. Eu penso no Van Traub, né? O Van Traub, o que foi que esse homem fez? O que foi que ele fez em todo o seu tempo de ministério? Nada. E esse cara era simplesmente um mito dentro das áreas bolsonaristas, pelas opiniões que davam, Abe's out, não sei o que, mic drop e tal, Oclinhos, e eu ficava, você tem um ministro que é louvado pelo que diz, né? Parece que é um monte de falador, de opinar, de gente dando opinião, e não a gente tinha que estar trabalhando para produzir alguma coisa, né? E Bolsonaro é muito julgado pelo que fala, não é? E parece que todo debate está dentro daquilo que está na esfera das palavras do cara.
E a gente perde tempo de cobrar coisas que seriam mais importantes. Cara, é óbvio que eu não gosto de coisas que ele fala, é óbvio, não é isso, entendeu? É óbvio que tem que se levantar vozes contra, mas às vezes eu acho que tem um exagero. Às vezes, sabe aquele teu amigo do colégio que ficava enchendo o teu saco, Iago? E se tu dava bola pra ele, dava atenção pra ele continuava enchendo o saco. Sabe, é mais ou menos isso, sabe? E não é deixar de ir não é deixar de ir lá no cercadinho, entende? É estar lá. Mas aí também tu precisa que o Bolsonaro seja mais aberto, sabe? Cara, eu não sei como ele suporta. Sabe? Como é que é o dia dele? Como é que tá o estômago dele? Ah, ele já falou como é que tá, né? Ele já falou que todo dia é sofrimento, não pode mais fazer nada, a vida tá uma desgraça. Porque se tu tá numa guerra, a guerra cansa, Iago. A guerra cansa, cara. Tu tá dormindo às 3 da manhã e aí chega o outro exército dando um tiro de metralhadora, entendeu? Ele é muito cansativa, cara. Então, se tu opta, como ele optou, por uma guerra de palavras, de discurso, de provar que esse aqui tá errado, eu tô certo, cansa muito. E assim como a imprensa tá cansada, sabe? Eu não tô cansado por guerrear contra o Bolsonaro. Eu tô cansado dele falando. Porque ele fala e a reverberação toda cansa. Cansa o exagero, às vezes, né? Cansa ter que levantar a voz contra. Cansa tudo, sabe? E aí o país, cara. O país aí, sem as coisas essenciais, sem funcionar. Não há revolução. Não aconteceu revolução antes, não aconteceu revolução agora. A revolução que eu digo agora aqui é a gente realmente se tornar um país mais sério, sabe? Então parece que a gente está numa eterna quinta série, cara. Sabe? Um eterno pré-adolescente, uma pré-adolescência, sabe? Isso me cansou. Isso me cansou. Então tu pergunta assim, tá, Bolsonaro e agora? Eu acho que eu consegui responder, né? Eu tô cansado. Tô cansado. Da fala dele e de tudo que reverbera em volta dela. Faz todo sentido. É como no fenômeno do YouTube, assim, canais muito pequenos, às vezes tentam crescer através de polêmica, falar de outros canais e tal, não sei o que, xingar a gente aqui e acolá, mas quando se torna um canal grande, fazer isso gera um tipo de confusão muito maior do que geraria se sendo um canal pequeno, né? Parece que o Bolsonaro ainda age como se ele fosse um candidato a vereador no Rio de Janeiro, como se ele fosse um deputado do começo de carreira, querendo um espaço e aparecendo super pop ou no Ratinho. Né? E não como mais presidente de um país inteiro, sabe? Que precisa faz de muito toda tempo, outra né? liturgia do cargo, né? A real é que faz muito tempo que o Brasil não tem um presidente para todo mundo, né? Ou uma presidente, né? Faz muito tempo. A gente não mesmo assim, sabe? Faz muito tempo. A gente teve, obviamente, grandes movimentações importantes para a sociedade, né? O Plano Real foi uma delas, né? O Bolsa Família foi uma delas, né? Agora a gente viu uma popularidade crescente do presidente, porque ele distribui a maior distribuição de dinheiro da história do Brasil, né? E que agora, obviamente, despenca, né? Por questões matemáticas, né? Então eu acho, Iago, que falta muita discussão de vida real. Entende? A gente está num âmbito de ideias. Eu não estou falando que não tem que discutir isso, cara. Mas tá todo mundo meio perdido nisso. A academia tá perdida, o jornalismo tá perdido, os torcedores de ambos, ou de todos os lados estão perdidos. E aí, no meio disso tudo, tem porque a grande maioria não tá cagando porque o Bolsonaro fala. Sabe? Tá pouco se lixando para um texto da imprensa. Sabe? Uma coluna que é lida só pelos jornalistas. Sabe? Tem uma massa brasileira que votou na Dilma e votou no Bolsonaro depois. Sabe? E para essa pessoa ninguém fala. Ninguém fala para ela. Não. Deus fala. O vizinho fala. O filho fala. Agora, figuras públicas, cara, tem um vazio brasileiro. Eu acho que o Bolsonaro conseguiu cooptar isso, né? Como o Lula cooptou também lá, né? De uma outra maneira, acho que até mais harmônica, digamos. Eu estou dizendo lá em 2001, né, eleições. Né? Então, tem um hiato de comunicação de líderes, e seja qual for o líder pode ser um colunista de um jornal, um youtuber, um político, um ministro, sei lá. Né? Tem uma massa brasileira que ninguém atinge. Ninguém atinge. E que vai chegar em 2022, vai ver como é que tá a situação. Como é que tá aí? Melhorou a segurança? Melhorou? Então vou votar nesse cara aí. Não tem muita complexidade na decisão de um voto de milhões e milhões de pessoas, sabe? Enquanto isso, a gente tá aqui brigando. Cada um na sua bolha, se alimentando nela, né? De vez em quando tem uns choques, vai lá, bate naquela bolha e volta, Sim. Porque isso engaja, e engajamento dá dinheiro, né? Vira uma profissão, né?
E é muito difícil tu conseguir viver nesse mundo aqui com parcimônia, né? Com coisas interessantes, assim, né? Tipo assim, eu não ganhei R$1 pelo Potter Entrevista. Nenhum real. Agora que eu botei as coisas no YouTube, começou a dar uma graninha, mas que não paga a escola do meu filho. Entende? Tipo assim, e eu não vou ficar brigando, Iago. Sabe? Eu não vou... Óbvio que de vez em quando eu quero dar uma opinião e ela pode ser polêmica por si só, mas é isso que eu penso. Eu vou buscar polêmica. Entende? Porque é um projeto meu de 2021 ser mais monologal. Essa palavra nem existe, né? Mas... Talvez exista, né? Se não existe, então, agora está instituído. Está inventado, né? Está inventado. Tá, a língua portuguesa... usem. Ela é linda, né? Então, é uma pena, assim, porque aí a gente fica... Aí tu olha para a política, ela tá rasteira, né? Tu olha para as discussões do presidente e os embates jornalísticos, de alguma maneira rasteiro também, né? Então, cara, a sensação que eu tenho é que a gente é pré-adolescente. Falta ainda crescer e ser adolescente para depois se tornar adulto. E acho que isso só se conquista com calmaria. A gente está precisando de líderes serenos. Que tu discorde de uma atitude, blá, 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 numa boa, cara. Numa tranquilidade. A gente está precisando disso.